Vamos pegar uma criança que está e a mãe levou essa criança no supermercado. Né? Então a mãe pegou a criança, levou no supermercado com ela. A criança chegou no supermercado e viu um chocolate lá. E daí ela começou a chorar querendo chocolate. A mãe falou que não ia dar, e daí ela chorou, se jogou no chão, esperneou, fez aquele comportamento que a gente chama de birra, né? Então ela emitiu aí esse comportamento de birra dentro do supermercado. E daí a criança já estava chorando tanto, que quando ela começou a fazer birra muito forte, a mãe foi lá e deu chocolate para ela. Então esse é o cenário. Uma criança que vai no mercado com a mãe, que quer um chocolate, e ela começa a chorar e a mãe dá o chocolate. Gente, pensem comigo nesse cenário. Quais as chances da criança fazer birra novamente no supermercado quando ela fizer alguma coisa depois disso? O que vocês acham? Pensem aí. Vocês acham que quando a criança chora, faz uma birra e ela ganha o que ela quer, a chance dela continuar fazendo isso mais vezes aumenta muito, não aumenta? Então, a gente diz que ela aprendeu a fazer a birra, né? Então, a birra não surgiu ali na criança porque ela tem gênio ruim, porque ela tem personalidade forte. Ela aprendeu a fazer birra, porque ela emitiu esse comportamento no passado e esse comportamento teve uma consequência boa. Então, olha só, essa é a tríplice contingência que eu mostrei para vocês ali. Esse é o comportamento operante, certo? Esse comportamento, ele foi aprendido ao longo da vida dela. Então, olha só, provavelmente ele vai emitir esse comportamento de birra ali ao longo de outras vezes que for ao supermercado. Por isso que a gente fala, o comportamento é operante, é um comportamento que opera no meio. Então, o aumento da probabilidade de ocorrer novamente. E daí, por isso que eu disse para vocês, muitas vezes, né, a gente vê ali uma criança na escola, ali na nossa clínica, em algum contexto em que a gente trabalha, e a gente vê uma criança fazendo muita birra, e às vezes a mãe ou alguém fala, porque ele é genioso, porque ele puxou pro pai, porque ele é estressado. Mas o que a gente não vê foi a história de aprendizagem dessa criança. Né? Então, aqui eu perguntei para você, né? Tinha colocado aqui pra gente para perguntar. Por que a criança faz birra, então? Né? Será que é porque ela nasceu assim? Será que essa criança faz birra porque ela puxou pro pai? Porque ela herdou o gênio da mãe? Ou porque ela é do signo de Áries? Né? Para a análise do comportamento, não é assim que a gente vai analisar. A análise do comportamento tem um olhar voltado para a história do indivíduo. A gente vai olhar para o que ele já viveu, para o passado, para as consequências que aquele comportamento teve. E vocês podem perceber que sempre tem uma história, né? Sempre tem algo na história de vida daquela criança que fez com que aquele comportamento continuasse ocorrendo. Eu vi muita gente falando aqui de aluno, né? Que tem aluno e tal. Então, olha só, vou dar um exemplo para ver se vocês se identificam. Sempre tem aquele aluno que não gosta de ir para a escola. Então, chega na escola, chora, e daí a mãe pega e leva embora para casa. O que acontece? Toda vez que ela chorar novamente, toda vez que ela for para a escola, ela vai chorar, né? Porque ela já aprendeu que isso funciona. Né? Então, a gente tem muito ali, quando a gente olha para a consequência de um comportamento, a gente consegue entender o porquê que ele ocorre. E isso é muito importante, é a nossa ferramenta de trabalho. Então, essas consequências, pessoal, essas consequências que aumentam a probabilidade de um comportamento ocorrer, são consequências chamadas de reforçadores. Então, a gente diz que a consequência reforçou o comportamento da criança. Algumas crianças, elas são birrentas,
como eu já falei para vocês, né? Não porque elas têm natureza ruim ou porque elas são chatas. Elas agem assim porque a birra funcionou ao longo da vida delas. Ou seja, as consequências reforçaram o comportamento, né? E isso, pessoal, se aplica para todas as crianças, crianças com TEA, crianças típicas, crianças atípicas, adultos, adolescentes. Todos os comportamentos que vocês emitem hoje, eles foram reforçados em algum momento da vida de vocês. O reforço, ele explica o processo de aprendizado. Pensem vocês, por que a gente para no semáforo quando está verde? Porque nós somos reforçados. Por que a gente para quando está vermelho? O semáforo está vermelho? Porque nós somos reforçados. Por que vocês estão aqui assistindo essa palestra? Algo está reforçando o comportamento de vocês. O conteúdo, a aprendizagem, o certificado, tudo isso está reforçando o comportamento de vocês. Então, todo o nosso comportamento, ele tem influência, ele acontece hoje por conta de um processo de aprendizado. Então, ali, ó, gente, o chocolate, ele funciona como uma consequência reforçadora nessa situação. E o reforço, como eu falei para vocês, né? Então, o chocolate, ele reforçou o comportamento da criança de fazer birra, tá? A gente vai utilizar esse termo para explicar o comportamento. Bom, então, pessoal, o reforço, ele é o princípio ali que explica como a gente vai, que explica os processos de aprendizado, né? Então, toda vez que uma consequência aumentou a ocorrência de um comportamento, nós estamos falando de um comportamento que foi reforçado, tá? Então, a gente sempre fala do reforço e ele se divide em dois tipos. Ele tem o reforço positivo e o reforço negativo. Então, a gente tem ali um reforço que, né, adiciona um estímulo no nosso ambiente, um reforço que evita um estímulo no nosso ambiente. Então, assim, eu vou dar dois exemplos para vocês, um de reforço positivo e um de negativo, né? Vou passar aqui e trouxe alguns exemplos para a gente conversar. Mas eu vi as perguntas de vocês aqui, como a gente pode agir nessas situações. Não tem uma resposta genérica, tá, gente? Tá todo mundo perguntando aqui como que a gente deveria agir e tal. E é preciso analisar cada caso de cada criança, né? E isso é uma pergunta muito complexa. Então, mais uma vez, né? Dentro ali da nossa pós, dentro da pós que o Rema oferece, eu falo nossa pós porque, né, sou professora do Rema, amo dar aula na pós, né? E já sou assim, me sinto dentro, ele é uma instituição muito acolhedora, né? Então, sou muito fã mesmo dessa instituição. Mas a pós oferecida, ela tem módulos específicos para trabalhar intervenções comportamentais, tá? Então, tem ali um módulo só para falar sobre como a gente vai agir, como a gente vai trabalhar com a modelagem, com o desenvolvimento de novos comportamentos, tá? Porque cada caso é um caso. Bom, daí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Focando aqui numa criança com TEA. Um comportamento, por exemplo, de classe, né? Que é aqueles comportamentos que podem ser estereotipias, podem ser comportamentos repetitivos, né? Ele é um reforço positivo, porque esse comportamento adiciona uma estimulação sensorial. Então, uma criança que ela às vezes está muito nervosa, ela está muito irritada, tem alguma coisa acontecendo ali com ela, então ela tem ali aquele comportamento que vai adicionar uma estimulação sensorial. Então, quando a gente fala de reforço positivo, nós estamos falando de um reforço que adiciona algo no ambiente daquela criança, né? Então, o comportamento ali de estimulação sensorial reforça o comportamento de estereotipia, né? Porque traz ali um alívio para aquela criança naquele momento, tá? Então, não é só
um comportamento de estereotipia aleatório, por isso que a gente não pode ficar contendo a criança. A gente tem que analisar todo o contexto. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples, né, para vocês entenderem como que a gente pode utilizar o reforço positivo em intervenções. Então, vamos supor que eu tenho uma criança com TEA e eu quero ensinar um comportamento para ela. E esse comportamento que eu quero ensinar é o comportamento de ir ao banheiro sozinha, né, de utilizar o banheiro. Então, eu posso identificar algo que é reforçador para aquela criança, né, e utilizar isso assim. Cada vez que a criança emite aquele comportamento que eu gostaria que ela emitisse, eu reforço. Eu posso dar uma recompensa para ela, né? Então, nesse caso aqui, toda vez que a criança vai ao banheiro sozinha, ela ganha um biscoitinho, nesse exemplo, né? Então, a gente utiliza o reforço para ensinar os comportamentos que a gente quer ensinar, dentro ali dos contextos, né, que a gente vai trabalhar. Então, um psicólogo clínico que quer ensinar uma criança a utilizar o banheiro, deve utilizar o reforço positivo, né? Então, para ensinar essa criança a ir até o banheiro, abaixar a roupa, e a gente vai oferecendo reforçadores para essa criança. Então, gente, por que o reforço é positivo? O positivo e o negativo não é de bom e de ruim, tá? É de adição e de subtração, tá? Então, eu adiciono um estímulo ao ambiente daquela criança. E por que é importante, tá? Porque nós temos o reforço negativo também, que esse reforço negativo, ele remove algo do nosso ambiente, olha só. Então, a gente tem crianças que estudam, que têm um comportamento de estudar para ganhar elogio dos pais, porque eles querem ganhar para ter boas notas, porque eles querem brincar, né? Ou ganham algum presentinho, ou ganham uma recompensa ali no final, né? Então, o reforço positivo é sempre uma adição. Mas tem também crianças que têm o comportamento de estudar mantidos por reforço negativo. Por exemplo, sabe aquela criança que os pais botam um castigo? Se você não estudar, você não vai jogar videogame. Então, ele se comporta para evitar ficar de castigo, tá? Então, a gente tem tanto o reforço positivo e tanto o reforço negativo. É muito comum, gente, as crianças, por exemplo, que choram antes de tomar banho ou para fazer tarefa de casa. Isso é reforço negativo. Olha só, a criança tá ali fazendo a tarefa e ela tá chorando muito porque ela não quer fazer a tarefa, porque ela não gosta, porque tá difícil. E daí a mãe desiste de ajudar na tarefa e manda ela ir brincar. O comportamento vai ser mantido por reforço negativo, porque ela está se esquivando de fazer a tarefa. E aqui, quando uma criança chora, faz birra, né, o exemplo que eu já me adiantei, para evitar realizar alguma atividade ali que ela não quer realizar. Pessoal, a questão da gente de utilizar os reforçadores, né, é uma questão muito importante da gente ser discutida. É muito legal a gente utilizar os reforços para ensinar novos comportamentos, e a gente tem que separar isso, porque muitas vezes tem gente que acha que parece uma chantagem, que parece que a criança vai se acostumar a ganhar uma recompensa e tal. Não é ruim, tá? Principalmente quando a gente está falando de crianças com TEA. Crianças com TEA, elas têm as particularidades. Então, muitas vezes é mais difícil da gente ensinar um novo comportamento para elas. Né? Então, a gente não precisa necessariamente utilizar o biscoito, utilizar o brinquedo. A gente vai identificar o que é reforçador na vida daquela criança. E nós temos que lembrar também, pessoal, que o nosso comportamento, ele também é mantido por essas recompensas. Então, olha só, pensem vocês. Quando vocês estão dirigindo numa via muito rápida ali, e tem ali a plaquinha do limite de velocidade. Só que tem um radar lá na frente. Vocês estão dirigindo normal, ali na velocidade. Quando chega no radar, vocês diminuem e depois vocês voltam a dirigir
no período no normal ali, na velocidade que vocês estavam. Então tem o radar, que é para sinalizar que precisa dirigir com cuidado, mas muitas vezes a gente só passa devagar no radar, porque é uma esquiva de levar uma multa. Se não tivesse multa, se não tivesse semáforo, imagina como seria o trânsito. Então, nosso comportamento também fica muito sob controle desses estímulos também. A gente não se comporta só pela consequência natural. A consequência natural de seguir o limite da velocidade é não sofrer um acidente. Mas muitas vezes nós ficamos mais sob controle de não levar uma multa. Estou mentindo? E na faculdade? Pensem na faculdade. Se não tivesse nota nos trabalhos, quem que ia fazer todos os trabalhos? Quem que ia estudar toda vez? Então, é muito importante a gente ter esses reforçadores inseridos ali no nosso contexto, na nossa vida, e não é diferente com as crianças, tá? A gente tem que saber implementar essas estratégias. Por isso que não é algo aleatório, por isso que é algo que precisa ser desenvolvido, algo que precisa ser avaliado com muita cautela, com muito cuidado, olhar todos os aspectos da vida daquela criança, não só um recorte, para a gente conseguir desenvolver e conseguir implementar reforçadores que sejam eficazes. Mas, do mesmo jeito que nosso comportamento ali na faculdade ou em algum curso também fica sob controle da nota, do certificado, da presença, às vezes as crianças também precisam desse auxílio, né? Uma recompensa. Tipo assim, eu já ouvi de pais que não achavam legal dar uma recompensa para o filho, né? Fazer ali um esquema com ele, por ele seguir os protocolos de higiene, tomar banho todo dia, escovar o dente todo dia. Daí eu conversei com os pais e falei assim, pai, seguinte, os filhos de vocês, as crianças, eles só vão começar a cuidar da higiene do corpo sozinhos quando for importante para eles. E a gente sabe que criança, gente, eles não estão ligando muito se vai escovar dente, se vai dormir não, porque são crianças. Então a gente precisa de uma certa forma deixar eles em contato com isso. Então como que eu oriento os pais? Pai, vamos fazer um quadro. Vamos fazer assim, se você escovar o dente e tomar banho todos os dias, você vai ganhando estrelinhas. E no fim de semana você pode escolher uma sobremesa, você pode escolher um passeio, e a gente vai fazer algo junto. A criança não vai fazer só para ganhar o presente, ali, a sobremesa. Porque os pais precisam estar falando ali para ele também. Olha, tá vendo como você escova o dente, você fica limpinho? Tá vendo como quando você toma banho, você fica limpo? É importante tomar banho todos os dias por causa disso, disso e disso. Nós também vamos explicando as consequências naturais. Porque esses aspectos também são regras, mas as crianças não têm essa consciência, porque tá muito longe, entendeu? Tipo, eu vou escovar o dente talvez eu vou ter cárie. Não controlo o comportamento deles. Do mesmo jeito que seguir o limite da velocidade na pista também não controla o nosso. Poucas pessoas seguem as regras de trânsito e iriam seguir as regras de trânsito se não tivessem multas, né? Então, se a gente for pensar, a análise do comportamento está em todo lugar.